Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer um vídeo curto. Antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês. Eu sempre passei numa estradinha aqui, aí tem uma leve montanha que eu subi e sentei. Eu não sei se é propriedade de alguém, mas tô sentadinha aqui. Daí tem uma vista pra cidade. Não sei se dá pra vocês verem, mas enfim, eu queria mostrar um pouquinho, que daí o vídeo fica mais interessante. Tem algumas pessoas que acompanham os vídeos e comentam, e agradecem, eu fico tão feliz. Eu queria agradecer de novo, e é por isso que eu continuo fazendo os vídeos, que é uma coisa meio terapêutica pra mim. Sendo assim, como eu sei que tem gente que entende, né, as minhas viagens, eu queria fazer um vídeo novo super interessante. Eu até gravei umas coisinhas no mercado, mas depois eu perdi umas partes assim, mas eu vou gravar, tá bom? Mas minha pegada, vocês sabem, é mais devagar sobre algumas coisas, e eu queria compartilhar uma reflexão dessa semana, né? Que teve aquela reportagem lá do Drauzio Varela, que foi mó legal, né? Teve maior repercussão. E daí em seguida eu li um, um texto de um cara que eu gosto muito, que é o Anderson França. Hoje ele escreve para a Folha também, ele tem uma coluna na Folha. Sigam ele no Instagram, no Facebook. Ele pode parecer um pouco radical, nem todo mundo vai gostar, mas eu me identifico muito e eu vou explicar por quê. Mas acho que eu vou andar, né? É melhor, que daí vocês veem mais coisa. E o Anderson, que ele se define como educador e missionário, não necessariamente como escritor. Ele estava falando, legal, maravilhoso, e a gente vai só aplaudir ou a gente vai fazer alguma coisa? E ele fala, termina com uma frase, o mundo está em colapso e você precisa encontrar o que você vai fazer, qual é a sua parte. E eu encontro muito abrigo nas palavras dele, porque é o que eu sinto, sabe? É uma inquietação constante. E daí tem gente que me responde nos comentários, por que você tá aí? Então você tá reclamando, sabe? Umas coisas assim, ou então escreve falando mal do Brasil. Vou entrar melhor em detalhes, vocês vão entendendo o raciocínio. Esse cara, ele mora em Lisboa. Agora, ele não é rico nem nada. Ele saiu do Brasil porque ele estava sendo ameaçado pelas coisas que ele escrevia mesmo. E não tem uma vida fácil financeiramente. E ele sente uma inquietação e ele coloca umas coisas sobre Lisboa, ele coloca umas fotos assim que você fala, nossa, não acredito que isso é Europa, sabe? Porque as pessoas só mostram a parte boa. É, eu realmente acho que o brasileiro tem tanto complexo assim, de inferioridade por questões que eu não compreendo completamente, mas acho que tem a ver com questões históricas, com o sofrimento que a gente teve, quanto a gente foi explorado, e a gente sempre acha que estão querendo tirar vantagem da gente e que a gente é inferior, sabe? Eu realmente acho isso. Então, parece que a gente fica cego para qualquer outro problema, sabe? Porque a gente é pior, a gente tem mais defeitos. Parece que é sempre assim. E às vezes eu saio para andar aqui na Suíça e eu vejo uns caras assim, sabe, caindo de bêbado, de drogado no meio da rua. Mas você vê que drogas mesmo, porque aqui todo mundo tem ajuda do governo. Se você é cidadão suíço, você tá feito na vida, sabe? Você sempre vai ter suporte pra tudo. Então, se você tá na rua pedindo dinheiro, você tá muito fodido mesmo de drogas, de drogas. Então não é que, não teve recurso, não teve educação, sabe? Não é nada disso. Teve. Mas, enfim, né? Isso é uma outra questão. Sentar um pouquinho, tá, gente? Pra elaborar melhor meu raciocínio. E às vezes eu vejo umas coisas assim que eu acho pesadas, sabe? Ou de pobreza. Outro dia eu vi uma mulher dormindo na rua. E aí minha irmã falou, Nádia, por que você não posta essas fotos, sabe? Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Embora eu também ache um pouco deselegante. Aí onde eu quero chegar? Quero chegar onde que dói na gente. Primeiro, essa síndrome de vira-lata, onde é que dói na gente. E qual que é o sentido que a gente quer encontrar para as coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, tive uma conversa com a minha irmã essa semana. E daí, ao falar para ela, parece que eu entendi melhor. A questão, às vezes, a gente reclama, sabe? Do emprego, do relacionamento, do lugar onde a gente mora. A gente reclama e às vezes a gente se sente mal, que nem todo mundo entende o porquê da gente reclamar, o porquê da nossa dor. Eu, eu não sou a única pessoa, sabe, que sente isso, assim, que vive na Europa e que ouve das outras pessoas, nossa, mas você é privilegiada, você devia estar super feliz. Mas a questão é, o que a gente vive precisa estar de acordo com os nossos valores. Basicamente é isso. A falta de sentido é o que dói mais. Aqui, eu não sou rica, de verdade.
Mas assim, de verdade mesmo, tá? Porque outro dia eu vi no Instagram uma brasileira, inclusive, que mora na Suíça, que é gente boa e tudo. Mas ela tava falando assim, gente, eu nunca fui rica, sabe? Quando eu morava no Brasil, eu não tinha uma vida fácil. Eu tinha empregado em casa? Tinha 2 carros? Tinha, mas não tinha uma vida fácil, não era rica. Então, assim, não é isso que eu tô falando. Não sou rica mesmo, sabe? Mas tive a oportunidade de morar aqui. Por enquanto, pelo menos. E, e se eu não estivesse morando aqui? Faz 3 anos, vai fazer 3 anos que eu tô morando na Europa. Sempre sou chique, né, quando a gente fala isso. Vai fazer 3 anos, eu não vou judiar de vocês não, vou andar de novo. E algo começou a me doer aqui que não tinha doído antes. Eu não sabia explicar o que que era, sabe? E eu também ficava me culpando, parece que, sabe? Que, que eu sou mimado, que eu sou fresca, essas coisas. Tem que erguer as mãos pro céu. Por que tem que erguer as mãos pro céu, sabe? Aqui tem tudo. Quem disse que tem tudo? Você vê aqui, vê o que que tem de verdade. A vida realmente, ela é mais fácil em alguns aspectos para quem tem dinheiro. Mas isso no Brasil também. E aqui não muda. Mas eu percebi assim, primeiro, eu morando na Polônia. Aconteceu, eu tava numa cidade assim, até moderninha, sabe? De muito estudante e tal. Mas já aconteceu de eu ser seguida na rua por skinhead de cara feia, sabe? Já vieram gritar comigo no meio da rua, mais de uma pessoa, querer arrumar briga, falar volta pro seu país, coisas assim, sabe? Aconteceu mais de uma vez. Não quer dizer que acontece com todo mundo, não quer dizer que é um lugar horrível, que você vai ser perseguido, não. Mas foi a minha experiência. E eu fico muito atenta a essas coisas. E eu comecei a prestar mais atenção, como eu falei em outros vídeos, eu comecei a imaginar como deve ser negro no Brasil, sabe? Porque eu comecei a sentir o que é ser um alvo, o que é ser minoria. E olha que eu tava numa posição muito privilegiada, sabe? Ainda assim. E daí eu comecei a prestar mais atenção, sabe? Nos refugiados. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, alguns outros detalhes, não quero ficar repetindo. E aqui na Suíça também, sabe? Parece que o meu olhar, ele olha pra minoria. Outras pessoas não enxergam mesmo. Eu já perguntei, você já viu isso? Parando naquele lugar que é assim, assim, assado, que eles vendem droga? Que você vê um monte de gente caída no chão? Tipo a Cracolândia em São Paulo? Você já viu? E daí fala assim, não, Nádia, não tem isso aqui. Mas eu vejo, sabe? E não é que eu gosto de procurar desgraça. Mas isso, não sei, é a humanidade e é a vida ao mesmo tempo. Isso me toca. E eu acredito que se eu não tivesse passado por esse processo assim, de tanta solidão, que só quem vive, né, em determinadas condições fora, sabe? E se você, tipo, tá cheio da grana e tal, é realmente diferente. Mas daí isso, sabe, me abriu os olhos. Me abriu os olhos não porque realmente é o certo na vida, mas o que é certo pra mim. Qual que é a realidade que eu quero viver? Aqui na Suíça é assim, qual que é... Não sei se vocês viram, no filme não sei se vocês falam, mas no livro Comer, Rezar e Amar, o livro eu adoro. Ela fala, né, conversa com um amigo dela italiano, e ele fala que é como se cada país fosse regido por uma palavra. Uma palavra, um valor que rege aquele lugar. Não lembro o que falou da Itália, mas tinha a ver com algo de aproveitar a vida, de curtir, de ter prazer, se permitir ter prazer, sabe? E daí ela ficou pensando qual que era o valor da cidade dela, qual que é o valor de Nova York. Eu acho que São Paulo é um pouquinho pressa, sabe? Por exemplo. Aqui na Suíça, não sei se eu conseguiria reduzir em uma palavra só, mas tem a ver com ter dinheiro, mostrar que tem dinheiro e ter sucesso. E sucesso significa ter dinheiro, basicamente é isso. Isso que eclode em tudo, assim. E cada vez mais, né, por eu ter valores diferentes, eu quero ter dinheiro, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas eu tenho outros valores que estão na frente disso. Então eu só queria compartilhar isso, que às vezes o que dói na gente é que a gente não está de acordo, vem de acordo com os nossos valores, não está encontrando sentido naquilo que a gente faz, não porque aquilo não tenha sentido, mas porque aquilo não tem sentido de acordo com o que eu considero importante, com o que eu considero útil. E isso é muito individual, né? Então, sei lá, acho que eu só queria compartilhar isso, acho que acabei fazendo um vídeo longo, divaguei demais. E é isso, se vocês tiverem sugestões específicas, me peçam, tá bom? Me falem. Eu sei que tem gente que fala assim, Nádia, posta vídeo de você experimentando comida, de você indo nesse naquele lugar. Gente, eu não faço isso no meu dia a dia, entende? Eu não faço. Porque não vejo muito sentido, não é muito a minha cara. Tudo aqui é caríssimo. E
E o que faz sentido pra mim é falar. É falar sobre a vida e refletir sobre essas questões. Por isso que não posto mais outros vídeos de outra natureza. Mas ainda assim eu tô aberta, tá bom?